Olá, cumprimentamos todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é um programa da Igreja Cristã Maranata, que nós apresentamos sempre por meio deste canal. Nosso objetivo é apresentar assuntos bíblicos de interesse para todos aqueles que desejam conhecer melhor as coisas de Deus, especialmente conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter até conhecimento a respeito de Jesus, sobre quem Jesus Cristo é, por meio de informações recebidas sobre ele. Mas se o seu interesse for conhecer Jesus Cristo e conhecê-lo com mais profundidade, nós recomendamos que você acompanhe conosco este estudo até o final. E nós desejamos muito que esta abordagem bíblica desperte o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Nós estamos certos de que ele contribuirá muito para tornar mais profunda a sua comunhão com Deus. Hoje abordaremos mais um tema que certamente aproximará de Deus todos os que desejam estar em constante comunhão com Ele e amar mais Jesus Cristo. O conteúdo deste estudo não é apenas um documentário bíblico, mas acima de tudo é um ensino de uma direção espiritual de Deus para a sua vida. Estamos dando continuidade hoje a uma nova série de estudos com o tema geral Jesus Cristo glorificado no Novo Testamento. E o assunto de hoje será sobre Jesus Cristo glorificado na igreja primitiva, a igreja dos dias dos apóstolos. Então vamos começar pela leitura bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, dos versos 20 e 21, que diz exatamente assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Estamos dando então sequência ao assunto das glorificações ao Senhor Jesus, aquelas que foram mencionadas em toda a Bíblia, e em cada uma delas ali são glorificações dedicadas a Jesus. E isso como resultado das suas ações divinas para cumprir o glorioso plano de salvação da humanidade. Enquanto no Velho Testamento, a Bíblia, Jesus Cristo ali é apresentado sob a forma de figuras, símbolos e alegorias, no Novo Testamento, o Senhor Jesus é manifestado tal como ele é. Usando a linguagem bíblica, podemos dizer que no Novo Testamento, Jesus é revelado. Durante o seu ministério terreno, conforme relatado nos 4 evangelhos, Jesus recebeu muitas glorificações daqueles que o receberam em seus corações. Receberam como Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E da mesma forma, ao iniciar o período de existência da igreja, Jesus continuou sendo glorificado pelos seus feitos no meio da igreja, e isso por meio das operações do Espírito Santo. Por isso, o tema desse segundo estudo refere-se às glorificações do Senhor Jesus Cristo na igreja primitiva. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos.
O livro de Atos dos Apóstolos, bem como as cartas escritas por eles às igrejas, relata os momentos em que a glorificação a Jesus decorreu de poderosas manifestações de Jesus na igreja, e isso por meio do Espírito Santo. O escritor do livro de Atos dos Apóstolos faz esse relato, e esse relato está no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no verso 47, falando sobre a experiência da igreja, e diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A partir do momento em que houve o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, as manifestações de glorificação a Jesus se tornaram mais frequentes por meio dos atos dos apóstolos que foram realizados em nome de Jesus. Um exemplo disso foi a experiência dos apóstolos Pedro e João na Porta Formosa de Jerusalém, conforme registrado no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Ali, eles encontraram um homem paralítico que desejava muito entrar no templo para adoração a Deus, mas ele não podia, porque aqueles que o traziam até ali, ao templo, eles o deixavam apenas à porta do templo para pedir esmolas. Estendendo as mãos para ele, Pedro e João o levantaram, e o levantaram em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Assim, aquele homem entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E assim foi a descrição deste acontecimento. Nós vamos ler exatamente essa descrição. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Atos 3, 6 a 8. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que crescem. Ele falou assim: caiam os montes e os homens, mas sua promessa está de pé. Ele nos tem provado que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui em nosso meio. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele Ainda relatando o louvor ao Senhor Jesus na igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos narra a experiência de Paulo e Silas, 2 apóstolos. Eles estavam na prisão em Filipos, orando e louvando a Deus. Esse louvor trouxe da parte de Deus uma poderosa operação de maravilhas. Um terremoto sacudiu aquele lugar, o lugar daquela prisão,
E isso tão somente para libertar todos os presos, quebrando-lhes as correntes e abrindo-lhes as portas de ferro para que eles pudessem sair da prisão. Você já imaginou o que Deus pode fazer em resposta a uma oração e um louvor feitos a Deus? Ele pode agir de forma extraordinária, provocando até um terremoto para quebrar todos os impedimentos e permitir que você seja livre e faça a sua escolha por permanecer na presença de Deus, como aqueles prisioneiros ali com Paulo e Silas fizeram. Eles não fugiram, mas permaneceram na presença de Deus. Havia cultos na igreja primitiva que eram tão somente para louvor e adoração a Deus, pela presença de Jesus entre eles. Por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma recomendação aos irmãos lá na igreja de Corinto sobre o culto de adoração que era para ser oferecido a Deus. E ele diz exatamente assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua estranha, né, que é um dom espiritual, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, ou seja, edificação espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Os salmos, ou seja, os cânticos de louvor, não podem faltar nas reuniões dos salvos em Jesus Cristo. Podemos ver, por exemplo, que os cânticos de louvor e adoração a Deus eram entoados coletivamente na igreja, e isto para enaltecer o nome de Jesus. Ao escrever a carta à igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo transmitia ensino para a adoração a Deus, e ele ensinava sobre a adoração a Deus, que ela deveria ser feita por meio de Jesus Cristo. Exemplo disso é a narrativa que Paulo faz de uma oração que ele faz a Deus, e essa oração é uma oração de glorificação a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Aqueles que se chegam a Deus para pedir algo em suas orações, jamais poderão esquecer que têm mais a agradecer do que a pedir. Antes de pedir qualquer coisa a Deus em oração, experimente agradecer a Deus primeiro por tudo o que Ele tem feito em favor da sua vida. Será uma experiência maravilhosa. No capítulo 5, verso 18 a 20 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala aos irmãos daquela igreja sobre o que acontece quando os servos de Deus se reúnem para adoração a Deus. Não se tratava de um mero encontro de ordem social, mas de um momento especial em que louvores e glorificações a Deus enchiam a alma daquela igreja pela presença do Espírito Santo de Deus ali. Isso produziu uma alegria maior do que a alegria da embriaguez do vinho. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 a 20. Hinos e cânticos de adoração a Deus sempre conduzem os que os cantam a uma alegria indescritível. Aquela alegria que satisfaz plenamente todos os anseios da alma. Eles enchem a alma com a presença do Espírito Santo, o Consolador. Além disso, cantar louvores a Deus, enaltecendo o nome de Jesus, enche o coração com a presença do Espírito Santo. E isto não se trata de um mero momento de êxtase espiritual, não, mas de um sentimento profundo e sincero pela presença de Deus
ali onde você está buscando a face de Deus. Na carta que Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 11, a carta aos Romanos, dos versos 33 a 36, o apóstolo Paulo expressa o seu vislumbre pelo conhecimento das coisas de Deus. Paulo tratava-se de um homem notável, um homem possuidor de uma cultura notável, adquirida aos pés de Gamaliel, o grande mestre da sinagoga de Jerusalém. Ele conhecia muito bem a ciência e a história, ele era poliglota e muito eloquente, e além disso, havia viajado por quase todo o mundo daqueles dias. Todavia, ao tomar conhecimento dos mistérios das coisas de Deus, Paulo compôs um hino de adoração a Deus. Esse hino ele compôs na forma de uma oração de gratidão, e nessa oração de gratidão ele expressa exatamente assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É digna de nota também a expressão do apóstolo Tiago, em sua carta dirigida aos judeus da dispersão convertidos. Ao estabelecer uma estreita relação entre a oração e o louvor a Deus, o texto da carta diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago capítulo 5, versículo 13. Ora, o estado de contentamento é sempre decorrente da oração respondida. Ao cantar louvores a Deus, a aflição é sempre retirada e, em lugar dela, uma alegria indescritível invade a alma. Portanto, quando você estiver com alguma aflição, olha, não hesite, cante louvores a Deus e toda aflição será transformada em contentamento. Na Bíblia, as expressões de adoração a Deus são sempre motivadas pelo que Deus é. Porém, as expressões de glorificação e louvor a Deus são sempre motivadas pelo que Deus faz. A carta do apóstolo Judas Tadeu, de um capítulo, é dirigida a todos quantos foram chamados, santificados e conservados em Jesus Cristo. Lá nos versos 24 e 25, ele mostra como o louvor pelo que Deus faz em favor dos que creem em Jesus, esse louvor é seguido de uma adoração ao Senhor pelo que Ele é. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém.
Você já experimentou fazer uma oração a Deus, glorificando a Deus pelo que Ele é? Ele é poderoso para atender a sua oração e para guardar a sua vida de tropeçar no caminho por onde você andar. Assim encerramos aqui esta abordagem sobre Jesus Cristo glorificado no Novo Testamento, com uma preciosa lição para o seu conhecimento e experiência mais profundos com Deus. Contamos com a sua participação conosco no próximo estudo, quando falaremos ali sobre Jesus Cristo glorificado no Apocalipse. Então, que Deus abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus Cristo.